Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping, e hoje eu trago para vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita para dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita para dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que está ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui para vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito para toda a galera, e eu acredito que vai agregar para você também, então fica aí para assistir esse corte. Qual a sua forma de validação de criativos e quais métricas você analisa, né? Como saber se é a hora de escalar? Então, Pedro, como que você pega e valida um criativo, um produto ou qualquer coisa? Você precisa de relevância estatística das suas conversões, tá? O que é a relevância estatística? A relevância estatística é a gente tem um intervalo, né, de dados e tempo. Então, por exemplo, você vai ter R$1.000 investidos em 10 dias, por exemplo, e a gente ter um resultado específico dentro desse intervalo. Aí, digamos que a gente tenha, por exemplo, 15, né, conversões. Aí vai dar um custo para a gente de, sei lá, 80 e poucos reais por venda. E aí, se nesse intervalo ali, esse custo por venda for o custo por venda que a gente precisa, existe uma fórmula matemática, né, que é a fórmula da relevância estatística, né, calculadora hipergeométrica, que ele vai te falar que nesse intervalo de tempo, com esses dados, aquele número é estatisticamente relevante. Então, qual é a melhor forma de validar um criativo? É você botar ele para rodar, você ter um orçamento específico diário para ele, sem mexer, e você deixar ele por vários dias. 7 dias, 10 dias, 15 dias, com aquele mesmo orçamento. E aí ele vai tendo conversões de acordo com o tempo. E se esse intervalo de conversões se repetir consistentemente, quer dizer que aquele criativo ali pegou e está validado. E a hora de você saber quando escalar é, de fato, a hora onde você pegou e atingiu, né, a relevância estatística, tá? Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, calculadora de relevância estatística. Achei 3 aqui top para a gente poder pegar e mexer. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês muito do que eu quero pegar e dizer. Boa, achei 3 aqui top para a gente poder pegar e mexer. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês muito do que eu quero pegar e dizer. Sim, beleza, ó. Então vamos lá. Essa calculadora aqui, ó. Ela pega e mostra pra gente qual é o mínimo viável de taxa de conversão. Mínimo viável de taxa de conversão. Tá? Mínimo viável de taxa de conversão. A gente tem o nosso CPM. E aí CPM no Facebook Ads, em cada uma das ferramentas, vai pegar e vai demonstrar pra gente qual que a gente tem. Então a gente vai ter que saber nossas métricas. Coloquei aqui um CPM médio de dropshipping, R$20. R$20. Depois a gente tem que colocar aqui o nosso ticket, tá? O nosso ticket. Então, qual é o valor da nossa venda? Vou colocar aqui um ticket médio de dropshipping, R$150. R$150. E depois aqui a gente tem que colocar o ROI mínimo que a gente quer. 100% de ROI. 150% de ROI. 50% de ROI. Né? 100%. Então, colocando aqui 100% de ROI, CPM de R$20 e ticket médio de R$150, mostra pra gente que no nosso site, a gente tem que ter uma taxa de conversão de 2,67 para alcançar esse resultado aqui. Então, como é que essa parada é calculada? A gente tem aqui ó, o E13, que é o ROI mínimo dividido por 100 mais 1. Isso aí vai pegar e vai transformar a taxa do ROI, né, em número nominal. Depois a gente multiplica isso pelo E9, né, que é o CPM. Então, ele vai pegar e vai jogar para a gente mostrar quantas impressões a gente vai precisar ter para aquilo. Depois a gente vai dividir essas impressões pelo, né, nosso ticket médio multiplicado por 10, porque é para a gente jogar esse número grandão e fazer com que ele divida pelas impressões, né? E aí ele vai mostrar para a gente que a taxa de conversão para a gente manter esse resultado ou para a gente atingir esse resultado no nosso site é 2,67%. Então essa calculadora aqui, por exemplo, ela mostra para a gente em qualquer produto quanto que tem que ser a nossa taxa de conversão média para a gente atingir aquele resultado. Se o meu produto eu vendo ele por R$150, se eu quero ter 100% de ROI nele, e se a média do meu CPM é R$20, a minha página de vendas tem que estar convertendo em média 2,67%.
Se você tiver um CPM de R$10, diminui a taxa de conversão necessária. CPM de R$8, diminui mais ainda. Então, esse daqui já é um excelente exemplo de como muitos, por exemplo, não têm resultado quando faz as campanhas de Facebook, de Google, etc. O quê? Eles têm um custo de tráfego muito caro, baseado no resultado deles, tá? E essa daqui é muito mais pegada ali e tá baseada em Facebook, tá? Porque tem algumas fontes de tráfego, por exemplo, tipo Taboola, que o CPM vai ser 0,50 centavos, tá? 0,50. E aí vai dar que a taxa de conversão aqui tem que ser baixíssima, sendo que, na verdade, essa parada, não isso aí não vai, tá? Então, essa daqui é para Facebook, tá? Facebook é onde o CPM geralmente é muito mais caro. Então, essa aqui é uma taxa que a gente tem, uma cálculo. E essa aqui, por exemplo, é uma outra, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma outra. Essa aqui é muito mais para Native Ads, tá? Native Ads, mas a gente tem como usar essa calculadora aqui também para Facebook, etc, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. O ROI de 100 é excelente, né, ô Luiz? Quer dizer que se você gastar 100, você recupera os seus 100 e você ganha R$100 ainda. Então, o ROI de 100, com certeza, é o mais recomendado. Então, essa daqui, ó, essa daqui ela vai calcular a relevância estatística pra gente. Então, essa daqui, o Roy, Versali, Vitor, é a que mostra o tempo, tá? É a que leva o tempo pra gente em consideração. Então, aqui, ó, a gente coloca quanto de relevância estatística a gente quer. A gente coloca qual é o nosso ticket. Vou colocar novamente o ticket médio, R$150. E aqui a gente define qual é o ROI mínimo que a gente quer. Por exemplo, eu coloquei aqui 100%. E aí, novamente, a gente vai definir aqui qual é o nosso CPM. Coloquei aqui um CPM de dropshipping. R$20. E aqui, ó, Roy, Vitor, né? A galera que tá pegando e olhando, é aqui onde o tempo tá definido. Por quê? Porque as impressões dividido pelo CPM dá a quantidade ali de dias ou investimento que a gente está pegando e rodando, né? Então, se eu tenho CPM de R$20 e eu tenho 10 mil impressões e eu tive 3 conversões, ele manda pra gente, ó, continua rodando, porque o resultado não tá estatisticamente confiável. Aí, se a gente teve aqui agora 100 mil impressões e a gente, com CPM de R$20, a gente teve 100 mil impressões e só 3 conversões, ele manda a gente, ó, matar, porque aquele produto não é bom. E aí vamos colocar aqui que a gente teve 50 mil conversões e a gente teve 10 vendas. Ele manda, ó, continua rodando. O resultado não tá horrível, mas ainda não é estatisticamente relevante. E aí, se a gente botar 20 vendas, continua rodando. Se a gente tiver 30, aí ele fala, ó, beleza, atingimos 30% aqui, ó. Atingimos 95% de taxa de conversão, né? E aí, esse resultado aqui é estatisticamente relevante. Se você tem R$20 CPM, se você teve 50 mil impressões e você teve 30 conversões, esse resultado aqui é estatisticamente relevante, tá? Estatisticamente relevante. E aí, a gente consegue pegar e usar esse cenário ao nosso favor, tá? Então, essa daqui tem várias paradinhas aqui para a gente poder pegar e ver. E aqui a gente tem uma outra planilha. A gente tem uma outra planilha muito top, que é uma planilha de previsão de cenários, tá? É uma planilha com a previsão de cenários. E aí, ó, olha só essa planilha. A gente vai ter aqui o produto X, e a gente tem ali o ticket do produto, R$150. Novamente, R$150. E aí a gente define o que a gente quer fazer com aquele produto, tá? A gente vai definir o que a gente quer fazer com aquele produto. Então, vamos dizer que a gente quer fazer 10 vendas com o produto. Vamos dizer que o CPM, tá, é R$20. E aí, aqui ele já vai calcular pra gente quantas impressões a gente tem que ter, tá? Já vai calcular pra gente quantas impressões a gente tem que ter com esse CPM. E aqui a gente vai colocar um CTR. Vamos colocar um CTR de 2%. E aqui a gente vai colocar aqui a taxa, né? Algumas taxas, tá? Então, aqui é a taxa, por exemplo, de view content, né? Quantas pessoas vão do view content para o carrinho? Vou colocar 10%, 20%. Depois a gente vai colocar aqui as taxas de quantas pessoas vão do carrinho
para o checkout. Depois daqui a gente vai ter a taxa de quantas pessoas vão do checkout, né, para compra. E aqui a gente vai colocar o ROI esperado. Quanto de ROI a gente quer ter. E aqui ele vai calcular para a gente automaticamente o nosso investimento, tá? Baseado em quantas vendas a gente quer fazer, baseado no nosso ROI e baseado no nosso ticket médio, tá? Baseado no nosso ticket médio. Então, essa planilha aqui calcula isso tudo que a gente quer. E aí, depois ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Então, olha só. De 37 mil impressões com CTR de 2%, a gente teve 750 pessoas no nosso View Content. Dessas 750 pessoas, apenas 150 foram para o ADD to Cart. Então, ó, é o quê? View Content vezes ADD to Cart. Então, 150 pessoas foram para o carrinho. Das pessoas que foram para o carrinho, apenas 30 foram para o checkout, que é o quê? Pessoas no carrinho indo para o checkout. E aí, das pessoas que estavam no checkout, apenas 3 compraram. E aí deu pra gente 750 de gasto, resultado esperado, né? O resultado foi R$450, que é vendas vezes ticket médio, a gente teve um ROI de menos 40. Isso aqui mostra pra gente que essas taxas aqui estão ruins. Então, se a gente aumentar algumas coisas, por exemplo, se a gente conseguir fazer 50% das nossas pessoas do carrinho irem para o checkout, a gente consegue pegar e ver que o resultado já melhorou. Aí o nosso resultado agora já está 40%. Então, resultado aqui, né? 7 vendas vezes ali os 150. E aí os gastos foram os mesmos R$750. Então, essa planilha aqui, quando a gente tem... Para que essa planilha aqui é boa? Essa planilha é boa para a gente ter os nossos benchmarking de meio de funil, para ela determinar para a gente se aquele cenário acontece ou não acontece. Então, com essas paradas aqui, por exemplo, que eu acabei de pegar e mostrar para vocês, é onde a gente consegue, de fato, ver se o produto está validado ou não. Matematicamente. O produto ele não vai estar validado, gente, baseado no nosso achismo. O produto não vai estar validado baseado no nosso achismo. Então, a gente precisa aplicar matemática no produto para ver se aquele resultado é consistente o suficiente a ponto de se repetir. E se for, aí a gente pode pegar e escalar. Poxa, Cadu, eu não tenho nenhuma dessas planilhas, o que eu posso pegar e fazer? Como que eu vou conseguir pegar e me virar bem nessas questões? Simples, você só precisa pegar e entender os conceitos, né, da estatística. Igual o Vitor pegou e falou lá pra gente mais cedo, né? O Vitor pegou e mandou para vocês aí no chat as questões dos conceitos do Big Data. Você precisa ter volume, então é a quantidade, variedade e ali também velocidade. Então, o que a gente vai levar em consideração? A gente vai levar em consideração o tempo que a gente está rodando. Isso é uma consciência. A gente vai levar em consideração a quantidade de conversões que a gente teve. E a gente vai levar em consideração o investimento, ou cliques, ou as impressões que a gente teve. E dessa maneira, se a gente aplicar relevância estatística, a gente vai ver se aquele resultado é confiável ou não. Então, se você tem uma campanha que você está gastando R$20 por dia, e essa campanha está há 20 dias te gerando venda a R$20, caramba, esse resultado está consistente, porque ele tem tempo ao favor dele. E aí é por isso que quando a gente roda no Google, o Google pede pra gente no mínimo 2 semanas para ele começar a dar um resultado melhor pra gente, porque ele está aprendendo. Então, geralmente quem trabalha com Google e quer pegar e escalar no Google, essa pessoa ela geralmente só escala de 2 semanas a 1 mês o orçamento dela. Por quê? Porque ela precisa fazer aquele novo resultado do Google ficar estatisticamente relevante na parada. E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala para mim aqui nos comentários, vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!